Boa tarde. O Brasil tem a primeira deflação desde 2006, reflexo da recessão e da fraqueza da economia. Os preços de alimentos estão entre os que mais caíram, resultado da maior oferta no período. O presidente Michel Temer chega para a reunião do G20 na Alemanha e diz que não existe crise econômica no Brasil. O encontro de líderes das maiores economias do mundo tem protestos violentos. 60 pessoas foram presas e quase 200 ficaram feridas nos confrontos. Cresce a instabilidade na base de apoio de Temer. E o governo troca deputados na comissão da Câmara que vai analisar a denúncia contra o presidente. Atentado no Pará. Criminosos queimam carros usados pelo IBAMA na fiscalização de desmatamento. E a polícia de Goiás prende uma quadrilha especializada em fraudar vestibulares de medicina. O Jornal Hoje está começando. Pela primeira vez em 11 anos, a inflação no Brasil ficou negativa. O IPCA fechou junho em menos 0,23% na comparação com maio. Com isso, a inflação do semestre ficou em 1,18%. No primeiro semestre do ano passado, ela foi de 4,42%. Deflação significa que os preços caíram, mas isso não é consequência de bons resultados na economia. É o que a gente vai ver na reportagem de José Roberto Burnier. Sabe há quanto tempo não se ouve falar nisso no Brasil, em deflação? Há 11 anos. O IBGE constatou que, no geral, os preços caíram mais do que subiram, comparando-se junho com maio deste ano. Ou seja, deflação de 0,23%. A habitação, transporte e alimentos foram os setores em que os preços caíram mais. Os combustíveis e a energia elétrica também ficaram mais baratos. Entre os alimentos, as maiores quedas foram nos produtos hortifrutigranjeiros. Numa primeira olhada nos números do IBGE, quem entende de economia diz que essa deflação de junho é ao mesmo tempo uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que a oferta, principalmente de alimentos, aumentou. Se a oferta sobe, o preço cai. A má notícia é que a economia continua sofrendo muito com a recessão, que tecnicamente já acabou, mas continua provocando estragos. Tem muita gente desempregada no país e, por isso, menos gente está comprando. Se a procura cai, o preço também cai. A demanda no país está muito limitada em função do desemprego, a renda baixa, né? São quase 14 milhões de pessoas desempregadas. E isso faz com que os preços recuem ou não aumentem em função de alguns custos. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, explica que essa deflação é temporária e não deve se repetir na próxima pesquisa. Deflação continuada não é bom para o país. É preocupante porque a atividade econômica está baixa, o desemprego está alto. Mas, por outro lado, abre a perspectiva de o Banco Central continuar derrubando juros e a economia se recuperar sem inflação, ou seja, de uma maneira mais sustentável, né? É isso que se espera para os próximos meses, a recuperação da atividade econômica. Segundo ele, o que pode atrapalhar a recuperação da economia é a crise política. As reformas são vistas como um elemento fundamental para acelerar a recuperação da atividade econômica. E a crise política deve atrasar as reformas, o que isso acaba prejudicando, como eu disse, a própria recuperação da atividade. No supermercado, o placar ficou dividido. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Melhorou sim, está dando para comprar. Não senti nenhuma folga ainda, nenhum respiro, né, ainda na economia. Parece que o jeito é comer verdura só, é isso? Não limpar a casa, não fazer mais nada, só comer a verdura.
Os mercados de ações e de câmbio abriram depois do anúncio da deflação. O dólar operou em queda durante toda a manhã. Agora há pouco estava cotado a R$ 3,28, queda de 0,4%. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, estava em baixa de 0,20%. Horas antes do IBGE divulgar o índice de preços ao consumidor, o presidente Michel Temer procurou passar uma imagem otimista sobre a situação econômica no Brasil. Temer está na Alemanha para participar do encontro dos líderes do G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Então, vamos dar um pulinho lá na Alemanha, porque o nosso correspondente, enviado especial, Rodrigo Carvalho, está acompanhando tudo em Hamburgo. Boa tarde, Rodrigo. E aí, Sandra, boa tarde a você, todo mundo aí no Brasil. O presidente Michel Temer chegou às 6 da manhã na Alemanha, participou de um rápido encontro com os líderes do BRICS, China, Índia, Rússia e África do Sul. Está cumprindo a agenda, uma agenda, aliás, bem protocolar, que gera pouquíssimo interesse da imprensa estrangeira aqui em Hamburgo. Chegou a participar de uma reunião com o presidente da Argentina e com o presidente da Comissão Europeia. E mais cedo, antes de o IBGE divulgar o resultado da deflação, Temer falou sobre a situação aí no Brasil. Ele foi perguntado sobre até que ponto as crises econômica e política poderiam atrapalhar a participação do país aqui no G20. E respondeu dizendo que não existe crise econômica no Brasil. Vamos ouvir. Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados muito positivos. Não, pode levantar os dados que você verá que nós estamos crescendo no emprego, estamos crescendo na indústria, estamos crescendo no agronegócio. Lá não existe crise econômica. Bom, o presidente segue agora para um concerto da Orquestra Filarmônica aqui de Hamburgo. Ele passaria no hotel antes, mas por questões de segurança foi orientado pela polícia da Alemanha a ir direto para o concerto, por causa dos muitos protestos aqui na cidade. São 6h26 da tarde, agora aqui em Hamburgo. Mais cedo, todos os chefes de Estado tiraram a tradicional foto da família G20, que não é lá muito unida, mas tem buscado consensos nessa reunião. Os temas centrais aqui hoje foram terrorismo, migração e meio ambiente. O principal encontro, sem dúvida, foi o de Donald Trump e Vladimir Putin. O primeiro encontro entre os dois, que talvez para surpresa de muitos estavam bem relaxados quando falaram com jornalistas. O presidente americano chegou a dizer que fica honrado de ter encontrado o presidente russo. Putin retribuiu, falou que ficou muito feliz também com a reunião. Os dois, então, apesar de tantas divergências sobre a Síria, sobre a suposta ingerência da Rússia na eleição americana, disseram que o saldo desse encontro hoje foi muito positivo. Mais cedo, num outro encontro com o presidente do México, Trump também buscou um tom conciliador e amistoso. Chamou o presidente Henrique Peña Neto de amigo. Trump disse que os Estados Unidos estão avançando muito em questões comerciais com o México, mas voltou a repetir, Sandra, a intenção de que o vizinho pague pelo muro na fronteira entre os dois países. Ok, Rodrigo, você falou das manifestações por aí, né? Nas ruas lá de Hamburgo, a situação está tensa. Milhares de pessoas protestam contra o G20. Até agora, 160 pessoas ficaram feridas, 60 foram presas. O correspondente na Alemanha, Rodrigo Alvarez, acompanha essas manifestações. Os manifestantes prometeram fazer de Hamburgo um inferno e até agora vão cumprindo à risca. A cidade, uma das mais ricas da Alemanha, amanheceu cheia de barricadas, com fogo e carros luxuosos queimados, em protestos contra o capitalismo, que da maneira mais extrema possível pedem igualdade e democracia no mundo. Os mascarados espalharam terror pela cidade-sede do G20. Não chegaram a se aproximar dos líderes reunidos no centro de convenções, mas deixaram os moradores muito assustados. A resposta da polícia alemã tem sido dura, mas nem mesmo os 19 mil policiais que foram trazidos para cá têm sido suficientes, perto dos quase 100 mil manifestantes. Tanto que às 9 da manhã de hoje, as autoridades emitiram um chamado relâmpago para que todos os estados da Alemanha mandassem reforço. 2 horas depois, 850 policiais estavam a caminho de Hamburgo para enfrentar situações arriscadas. A polícia da Alemanha foi criticada pela repressão aos manifestantes, mas se defendeu dizendo que ou reage com força ou perde o controle da situação. E como sempre, a violência vem de uma minoria, mas a minoria aqui em Hamburgo é imensa.
Autoridades estimam que 3.500 extremistas estão nesse momento nas ruas exclusivamente para promover destruição e violência. E hoje de manhã, os manifestantes conseguiram atingir um dos maiores alvos deles, o presidente americano Donald Trump. Não foi exatamente com ele. Melania, a mulher de Trump, ficou sitiada pelos protestos e não pôde sair da casa onde está hospedada. Com tantas manifestações em tantas partes, Hamburgo é hoje uma cidade sitiada, com grades e policiamento em todo lugar. Os moradores muito assustados, mas além disso, assim como aconteceu com Melania Trump, diversos chefes de Estado e de governo foram obrigados a mudar de trajeto para evitar as manifestações. Enquanto isso, aqui no Brasil, o governo intensificou a troca de deputados infiéis na Comissão de Constituição e Justiça. O objetivo é conseguir 34 votos para derrubar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer. A reportagem é de Júlio Mosquera. Já são 5 substituições nos últimos 10 dias e essa lista deve aumentar. Ontem o PMDB trocou José Fogaça, indeciso, por Carlos Marum, um dos mais ferrenhos defensores de Temer. Eu vejo como absolutamente normais as mudanças que estão acontecendo. A oposição criticou a troca de deputados. Trocar a condição de suplente por condição de titular na CCJ é expressão de desespero. Aliados do presidente Temer também deram declarações para falar do momento de fragilidade do governo. O vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, do PSDB, disse a investidores que o Brasil terá um novo presidente em 15 dias. O presidente em exercício do PSDB, senador Tasso Gereissati, afirmou que a crise está levando o país à ingovernabilidade. Tasso Gereissati já considera o cenário de afastamento de Temer e substituição dele pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas. Tasso disse que Maia tem as condições de juntar os partidos ao redor de um nível mínimo de estabilidade para o país. No PSDB, principal partido do governo, aumentou a probabilidade de desembarque e já na semana que vem. O governo vai perdendo a governabilidade, a capacidade de governar. Precisamos encontrar duas coisas: um momento de estabilidade imediatamente agora, que dê essa estabilidade, essa segurança até as eleições, e um projeto que traga a estabilidade definitiva ao país de longo prazo. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, voltou a defender Temer. Em uma rede social, disse que, do ponto de vista dos interesses do Brasil, não poderia haver ocasião mais inoportuna para os recentes ataques de dirigentes do PSDB ao presidente da República, quando ele representa nosso país na cúpula do G20. Lideranças do Democratas evitam falar publicamente sobre o apoio a Rodrigo Maia. Mas a cada dia o partido se distancia mais de Temer. Deputados do Democratas foram liberados para votar como quiserem na Câmara. O relator da denúncia contra Temer na CCJ, deputado Sérgio Sveiter, do PMDB, confirmou que vai entregar o parecer na segunda-feira. Não só a denúncia, como a defesa estão tecnicamente muito bem colocadas. Agora, o nosso parecer nós vamos emitir no dia. O presidente da CCJ decidiu não permitir que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fale na comissão ou que sejam apresentadas novas provas, mas garantiu o amplo debate na CCJ. Tudo tramitará dentro do regimento. Nós vamos preservar todos os direitos de todos os deputados, se manifestarem, de promoverem as questões de ordem, vamos recolhê-las e vamos decidir todas as questões. A Polícia Federal dissolveu o grupo de delegados que se dedicava exclusivamente à Operação Lava Jato, em Curitiba. Procuradores do Ministério Público Federal, que integram a força-tarefa, criticaram a decisão. A reportagem é de Vladimir Neto. Os procuradores da Lava Jato em Curitiba, no Paraná, dizem que a mudança na equipe da Polícia Federal que atua na Lava Jato é um retrocesso e pode atrapalhar as investigações da operação, que só nos últimos 10 dias recuperou quase R$1 bilhão desviados em esquemas de corrupção. É muito grave extinguir a equipe especializada e pulverizar a investigação. Porque esse caso da Lava Jato, ele existe um conhecimento muito profundo e a pulverização torna pó todo o conhecimento investigativo já adquirido nos últimos anos.
Os delegados que se dedicavam exclusivamente à Lava Jato agora vão fazer parte da Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas, um setor responsável por várias investigações, como a Operação Carne Fraca, por exemplo. Mas para o coordenador da Lava Jato na PF de Curitiba, o fim do grupo exclusivo não significa que a operação acabou. Ele disse que a medida foi tomada porque o volume de trabalho da Lava Jato em Curitiba diminuiu e que a operação vive outro momento, se espalhou pelo país. Igor também afirmou que a decisão não foi tomada por influência de Brasília. Quero deixar bem claro que isso foi uma decisão nossa. Isso não foi uma decisão de Brasília. Isso foi uma decisão de caráter exclusivamente operacional. Não tem nenhum tipo de interferência, recado para segurar as investigações, para parar os procedimentos, não tem nada disso. Foi uma definição administrativa do ponto de vista operacional para dar continuidade aos trabalhos. Além de dizer que se trata apenas de uma decisão administrativa, a Polícia Federal de Curitiba afirma que, na prática, a mudança pode até reforçar a investigação, já que os 4 delegados que atuavam só na Lava Jato agora vão fazer parte de uma equipe que contará com 16 delegados. Mas o fim da força-tarefa recebeu críticas de quem defende a dedicação exclusiva do grupo à Lava Jato. O procurador da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, disse nas redes sociais que há uma grande lista de materiais pendentes de análise e os delegados de polícia do caso não têm tido condições de desenvolver novas linhas de investigação por serem absorvidos por demandas ordinárias do trabalho acumulado. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal não quis se manifestar. Já o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República critica o fim do grupo exclusivo, mas acredita que a decisão não afetará a investigação. Não haverá prejuízo à Lava Jato de uma forma ou de outra, até porque eu acredito, repito, na boa intenção e na integridade profissional também dos profissionais da Polícia Federal. Agora, a formatação administrativa diminuiu a força de trabalho dedicada à Lava Jato. Isso é que é importante passar. Esta alegação de que agora temos mais delegados capacitados para trabalhar, mais agentes de Polícia Federal, mais peritos, ela não é verdadeira no sentido estrito da palavra, porque você tem maior número de pessoas, mas essas pessoas não vão dedicar exclusividade àquela matéria. A dedicação com exclusividade é sempre mais eficiente. Quando você faz uma compra, você quer receber o produto, claro, né? Mas muitos brasileiros estão inconformados porque pagaram o equivalente a quase 1/4 do salário mínimo por um documento que não tem prazo para entrega. Estamos falando dos passaportes, e isso em plenas férias. A reportagem é de Renata Ribeiro, de São Paulo. A gente soube que nessa sexta-feira, 900 pessoas agendaram horário para tirar passaporte na sede da Polícia Federal em São Paulo. Se fosse uma loja, seria um dia de bom faturamento. Se fosse uma franquia, melhor ainda. A PF atende em média 8.000 pessoas atrás desse produto por dia. Se o passaporte custa R$ 257,25 vezes 8.000, o faturamento passa de R$ 2 milhões por dia. Mas é claro que isso não é um comércio. Quem compraria um produto sem data de entrega? Não tem previsão nenhuma. Agora a taxa você pagou, né? Tudinho, certinho. À vista? À vista. A emissão de passaporte foi suspensa na semana passada. A Polícia Federal disse que não tem mais dinheiro, mas o atendimento continua. Na terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados aprovou a liberação de mais de R$ 102 milhões para a emissão de passaportes. O projeto ainda tem que ser aprovado no plenário do Congresso, mas os passaportes da Clara e da Alice venceram. A gente paga uma taxa que não é baixa, justamente para a emissão do passaporte. Então, o que passa na cabeça é onde foi o recurso, né? Funciona assim. O dinheiro arrecadado vai para o Tesouro Nacional, que repassa uma parte para um fundo da Polícia Federal. O passaporte, sem dúvida, é um produto exclusivo. O papel é especial, não tem preço no mercado, porque é propriedade da Casa da Moeda que não conta pra gente quanto custa. Além disso, existe uma série de detalhes de segurança. O brasão dourado estampado na capa, a primeira página laminada com a holografia na identificação, além da numeração vazada.
A gráfica autorizada a imprimir, que fica em Salto, no interior de São Paulo, não quis dar os detalhes. Mas a gente veio até essa outra aqui, acostumada a fazer todo tipo de serviço gráfico na tentativa de entender, afinal, quanto custa um passaporte. Como a gente viu, não dá para saber ao certo, mas a gente pode ver quanto custa um caderninho parecido com o do passaporte, sem considerar, claro, todas as diferenças de um passaporte oficial. O gerente comercial recebeu a gente no escritório para dar o orçamento. Então eu tenho aqui um papel muito parecido, que é um papel reciclado, em 90 gramas. Eu usei essa especificação para fazer o seu orçamento. Então, eu fiz aqui, simulei algo muito parecido em termos de tamanho, quantidade de páginas e de informações impressas. E cheguei a um custo para 1.000 peças de R$ 9.500. R$ 9.500, 1.000 peças? 1.000 peças personalizadas. R$ 9,50 cada uma. R$ 9,50 cada uma. Hugo promete entregar em 5 dias. Se não cumpre o prazo do contrato, pode sofrer as penas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Mas e quando a empresa é a República Federativa do Brasil? Todo mundo que está ali está na mesma situação que eu. Pagou a taxa e não tem o trabalho, não tem o serviço de volta. Como assim? E eu vou reclamar para quem? Recorro a quem? Se ela pagou a taxa e precisa do passaporte, caso ela vai viajar daqui a algum tempo, ela pode reclamar nos órgãos de defesa do consumidor e esperar a regularização. Agora, se a viagem está próxima e a pessoa não consegue nem emitir o passaporte de urgência, ela pode contratar um advogado que vai ajuizar uma ação determinando que a Polícia Federal emita aquele passaporte sob pena de pagar multa. O projeto de lei que libera mais de 102 milhões de reais para que os passaportes voltem a ser emitidos está previsto para ser votado no dia 12 de julho. A normalização do serviço não tem prazo. A Polícia Civil de Goiás descobriu mais de uma centena de candidatos que queriam passar no vestibular para medicina sem estudar. Uma fraude cara e que envolvia estudantes de 12 estados e também do Distrito Federal. A reportagem é de Honório Jacometo, de Goiânia. Os detectores de metais não identificaram nenhum dos 110 candidatos de 10 faculdades, a maioria em Goiás, que entraram para fazer o vestibular com celulares escondidos na roupa. A fraude só foi descoberta durante as investigações, quando um delegado se passou por fiscal numa das provas. Você está com celular ou não? Ah, o botão, moço. Se você não quiser, a gente vai ter que conduzir você, chamar uma viatura. Identificados, os integrantes da quadrilha passaram a ser seguidos pela polícia. Fernando Batista Pereira foi flagrado comprando 10 celulares em Goiânia. Era ele também que explicava o esquema aos interessados. Matheus Ovídio Siqueira era quem respondia quase todas as questões, fazia a prova rapidamente, ia ao banheiro e de lá, segundo os delegados, mandava o gabarito para outro integrante da quadrilha, que repassava as respostas aos celulares dos candidatos que pagaram pelo gabarito, de 80 a 120 mil reais, como mostra essa conversa num aplicativo. Ontem, Matheus e mais 4 pessoas foram presas, inclusive Rogério Cardoso de Matos, o chefe do grupo. A polícia encontrou mais de 150 mil reais nas casas deles. Oriundo de onde? Qual a razão de você estar com esse dinheiro? Não sei. Por enquanto, as investigações ainda não apontaram a participação de funcionários das faculdades no esquema. Mas a Polícia Civil já recomendou que todas as instituições redobrem a fiscalização para impedir a entrada de celulares nas salas. Dos 110 candidatos que pagaram para participar da fraude, 52 já estavam cursando medicina. As faculdades podem expulsar esses alunos e, mesmo que continuem os cursos, todos vão responder na justiça por fraude. Na próxima semana, 15 alunos iriam se matricular e certamente iriam receber, então o grupo iria receber mais de R$1 milhão na próxima semana. Tem de se obedecer à regra do jogo, que é prestar o vestibular e passar pelo mérito. Então não vai valer a pena que todos foram identificados. Que médicos seriam esses? 2 suspeitos ainda estão foragidos. Os advogados de Matheus Siqueira e de Fernando Pereira disseram que ainda não tiveram acesso a todo o inquérito. Nós não conseguimos contato com a defesa de Rogério Cardoso de Matos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, liberou a realização de eleições para o cargo de governador do Amazonas. No mês passado, o ministro Ricardo Lewandowski tinha suspendido a eleição em caráter liminar, atendendo a um recurso do ex-vice-governador Henrique Oliveira. A decisão de ontem restaura o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou os mandatos do ex-governador José Mello, do PROS, e do vice Oliveira, do Solidariedade, por compra de votos. A princípio, a eleição volta a ser programada para o dia 6 de agosto. No sudoeste do Pará, 8 carros a serviço do IBAMA foram queimados no começo da madrugada, perto da Floresta Nacional do Jamanchim, região em que o IBAMA faz fiscalizações constantes. Nós vamos conversar com Fabiano Vilela, que está em Belém. Fabiano, onde foi que aconteceu? Oi, Sandra. Boa tarde a todos. O ataque foi no distrito de Cachoeira da Serra, que fica em Altamira, no sudoeste do Pará. Criminosos atearam fogo em uma carreta que transportava 8 carros novos do IBAMA para uma base no município de Novo Progresso, onde a frota seria trocada. O IBAMA tem um contrato de aluguel desses veículos com uma empresa de transporte. O motorista do caminhão cegonha não ficou ferido. Na área onde os veículos foram incendiados, o IBAMA vem realizando várias operações contra o desmatamento e garimpos ilegais. A Polícia Federal está investigando se o ataque tem relação com protestos recentes de produtores rurais lá na região sudoeste do Pará. Esses produtores criticam o veto do presidente Michel Temer no mês passado a uma medida provisória que transformaria 37% da Floresta Nacional do Jamanchim, ou seja, 500 mil campos de futebol, em área de proteção ambiental. Nessas áreas, o nível de preservação é muito menor que nas florestas nacionais. Nelas é permitida, por exemplo, a ocupação da terra para atividades como pecuária e mineração. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Flona do Jamanchim é a unidade de conservação mais desmatada na Amazônia. Só nos últimos 2 anos perdeu 16 mil hectares de mata. O IBAMA informou que as ações de fiscalização na região não serão afetadas. Sandra. Ok, Fabiano, muito obrigada. 2 homens morreram na explosão de uma fábrica de fogos de artifício na zona rural de Santo Antônio do Monte, no interior de Minas Gerais. 2 galpões da fábrica explodiram por volta das 7 da manhã. Cláudio de Lima Oliveira estava em um deles e Alberto Monteiro em outro. A Polícia Civil e uma equipe do Exército vão investigar as causas da explosão. Outros funcionários se sentiram mal e foram atendidos no local. De acordo com a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, a fábrica está com as exigências legais em dia. Santo Antônio do Monte é um polo de produção de fogos de artifício, onde atuam 48 empresas. A seguir, a chuva provoca a queda da torre de uma igreja em Alagoas. Olha isso! E a previsão do tempo para todo o Brasil, já já. Uma notícia que vem da Itália: parte de um prédio desabou na região metropolitana de Nápoles e 8 pessoas estão desaparecidas. 5 equipes de bombeiros fazem buscas nos escombros. O edifício de 4 andares estava sendo reformado, mas não se sabe o que provocou o desabamento. Entre os desaparecidos estão 2 crianças. A gente volta para o Brasil para falar da previsão do tempo por aqui. Tiago Scheuer, boa tarde para você. Tudo bem, Sandra? Boa tarde para você também. Tudo bem. A chuva forte continua no Nordeste? Repeteco? Repeteco, passada também. É o seguinte, gente, essa chuvarada aí vai continuar hoje, nos próximos dias também, atenção, e ela está mais concentrada na faixa leste, entre o litoral da Bahia e o do Rio Grande do Norte. Só que o maior risco para hoje fica entre aqui, ó, o litoral da Paraíba, você vê em vermelho, e também o de Pernambuco, chuva forte e volumosa. Atenção, já faz uns 10 dias que não para de chover nessa região, e aí continuam também aqueles riscos, né, de deslizamento de terra e de alagamento, que a gente vem falando sim. Vai cair muita água, então, no Recife. Você vê aqui comigo, ó, 80 milímetros para hoje, máxima só de 26. Em João Pessoa, 40 milímetros agora à tarde, máxima de 27. E em Maceió, 20 milímetros e também máxima de 27. A gente está falando de Alagoas, no interior do estado, em Atalaia. A chuvarada provocou rachaduras na torre da igreja Nossa Senhora da Conceição. Olha isso. E ontem à noite, ela acabou desabando.
imagina o susto do pessoal e de quem gravou isso aí. Nossa, agora, essa imagem é impressionante. Desculpa, Thiago. E agora, Sandra, toda a estrutura da igreja está comprometida. Ainda bem, né, que ninguém se machucou, apesar dessa imagem aí que até choca a gente. A chuvarada, então, hoje vai visitar também o norte do Brasil. Você vê aqui, ó, como está colorido o nosso mapa, né, passando pelo Pará, também Roraima e parte do Amazonas. Tá vendo essa escadinha aqui? Isso aqui é a zona de convergência intertropical. É simples de entender, é um sistema que acaba enfileirando todas as nuvens carregadas de chuva aqui em cima. Por isso, em Macapá, vem água hoje também, viu, gente? Vai olhar ali, ó, com raios, inclusive, 33 graus, assim como em Boa Vista e em Belém, a mesma situação. Cuiabá e Goiânia, tempo firme, em Cuiabá 34 e em Goiânia com esse tempo firme 27 graus, Sandra. Agora esse tempo firme domina a maior parte do Brasil, né? Domina, a gente vem falando do amarelão, né, que deixa o nosso mapa bem colorido, é a massa de ar seco, ela não está perdendo força não e deixa tudo aqui, ó, seco e com tempo firme, do Rio Grande do Sul, passando pelo Acre e invadindo também o interior do Nordeste. Agora se liga aqui embaixo, ó, tá vendo esses dentinhos? Isso é uma frente fria que está subindo ali pelo Rio Grande do Sul. Só que ela não consegue vencer essa força da massa de ar seco. E veja que só provoca uma chuva em pontos isolados no sul do Rio Grande do Sul. Tem chuva isolada também no leste aqui de Santa Catarina, do Rio e também do Espírito Santo. Você vai ver agora Porto Alegre, né? Não tem nada de chuva hoje, 24 graus. São Paulo, tempo firme, 21, assim como em Belo Horizonte. No Rio e em Vitória chove, Rio com 27 e Vitória com 26, aquela chuva mais isolada. Sabe? Agora o frio continua. Frio continua, não falei dele, né? Mas eu falo agora, principalmente no Centro-Sul, à noite, de manhã cedo também. Se liga como o dia vai começar amanhã, olha só, 17 em Campo Grande, 10 só lá em Curitiba e 13 em Porto Alegre. Agora eu quero te falar do risco de geada entre São Paulo e Minas amanhã cedo. Se liga na Friaca em Maria da Fé, 2 graus amanhã cedo, Campos do Jordão em São Paulo, 3 e Monte Verde em Minas, 4 graus. Sandra, bom cobertor para todo mundo. Para todos nós. Obrigada. Valeu, até mais, Sandra. Até. Tchau, tchau. No Globo Repórter de hoje, a beleza e a sedução do país mais colorido das Américas, a Colômbia. O verde das montanhas andinas e o azul do mar do Caribe. Os surpreendentes caminhos de Cartagena. A transformação das áreas antes dominadas pelo narcotráfico. Medellín. O carinho de uma cidade que acolheu e cuidou dos brasileiros na hora mais difícil. O segredo das rosas gigantes. O aroma e a leveza do café mais caro do mundo. Nas ruas, a arte de Botero. E nos museus, toneladas de ouro. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, o bebê Arthur completa uma semana de vida e respira sem aparelhos. A gente fala disso já já. O bebê Arthur, que foi baleado na barriga da mãe, completa hoje uma semana de vida. Os médicos que cuidam dele falaram sobre o seu estado de saúde. O repórter Diego Aidar acompanhou. Os médicos que cuidam do bebê chamam o Arthur de guerreiro. Ele pesa 3 quilos e já consegue respirar sozinho. Ele tem um respirador ao lado dele, mas é simplesmente de suporte que a gente fala. É o mínimo, é só para ajudar literalmente ele, mas quem respira é ele mesmo. Só por isso, ele já é um campeão e um guerreiro. O Arthur continua internado na UTI desse hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele não tem previsão de alta. O estado de saúde é grave, mas estável. A mãe, Claudineia, esteve aqui para visitar o bebê e passou 1 hora com ele. Ela ainda não pôde amamentar o Arthur. Claudineia dos Santos já está em casa. Ela teve alta ontem. Qual que é a sua expectativa agora, Claudineia? De ver meu filho. Ver o seu filho? Isso. Como é que você está se sentindo com tudo o que aconteceu? Não sei nem explicar, tem nem explicação. Qual a sua expectativa de ver seu filhinho agora, seu maior sonho agora? De tocá-lo. O Arthur foi retirado às pressas do útero da mãe depois de ser atingido por uma bala perdida na sexta-feira passada. O tiro perfurou o pulmão direito, a 3ª e 4ª vértebras, fraturou a clavícula e atingiu de raspão o lado direito da cabeça, cortando parte da orelha. O Arthur já foi operado e os médicos estão otimistas. Com a descompressão que a gente faz da medula, a gente dá uma chance para essa medula expandir e uma chance para essa criança voltar a mexer as pernas. Bebês recém-nascidos, principalmente, eles surpreendem às vezes a gente. Então, existe a chance do quê? Dele, apesar de ter lesão, recuperar tudo.
Agora é uma questão de tempo, né? E com a mãe por perto, que vai poder visitá-lo a hora que quiser, certamente o Arthur vai reagir bem mais rápido, é o que a gente espera. Bom, antes de encerrar essa edição, a gente vai dar um pulinho à redação do G1. O guia de carreiras do G1 está discutindo, olha só, direito. A repórter Luísa Terente conversa com a advogada Marina Ganzaroli e a coordenadora de ensino da FGV, Marina Pfefferbaum, as duas convidadas. E se você quiser participar, é só entrar na nossa página na internet. Simples assim. O jornal hoje termina aqui. Depois do Video Show tem a semifinal da Liga Mundial de Vôlei Brasil e Estados Unidos. E na sequência o Vale a Pena Ver de Novo. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Eu saio de férias hoje, volto no dia 27 de julho. Segunda-feira o Evaristo está aqui com você. Uma ótima tarde, um excelente fim de semana. Até lá!